Olá, muito bom dia. Então hoje eu vim falar um pouco sobre a palavra de Deus. E Deus estava colocando uma coisa no meu coração que é muito interessante, sobre quais tesouros a gente quer escolher. Porque muitas vezes a gente tem muitas opções na nossa vida, ou acabamos escolhendo por opções erradas, por não entendermos o que realmente Deus quer pra gente. Eu vim trazer rapidamente uma palavra sobre isso. A Bíblia fala em Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Então esse texto é um texto do profeta Jeremias. Nesse tempo, Jeremias pregou muito sobre o arrependimento e sobre a mudança de caminho. E nesse texto aqui em específico, Deus está falando com Jeremias que ele enviaria agora, porque o povo não se arrependeu. Se vocês forem ler mais pra frente, Deus vai falar que ele enviaria outros que dominariam Israel por causa do distanciamento entre Israel e Deus, ok? Então, o que a gente pode aprender? Se a gente for analisar, eles falam sobre o antigo caminho. Então quer dizer que eles seguiram o caminho de Deus. Mas então um povo que seguiu o caminho de Deus, como será que ele se afasta? Bom, eu também fiquei com essa dúvida. Então a Bíblia vai e pedir para Deus me dar, e ele me deu um texto de Cantares. Então a Bíblia vai falar em Cantares 2,15 que haviam raposinhas destruindo as vinhas. A gente pode entender como algo poético, mas se a gente for analisar a situação, não eram as raposas grandes que destruíam uma vinha, eram as raposas pequenas. Porque muitas vezes o pecado, quando ele é pequeno, ou uma coisa errada que a gente faz que a gente não entende que é errado, isso é mais destrutivo do que uma coisa muito perceptível. Vamos dar um exemplo de um problema. Quando a gente vê um carro parado quando a gente está numa estrada e vê um carro encostado porque bateram nele ou outra coisa assim, é muito fácil a gente desviar. Só que é muito difícil a gente desviar de algo que a gente não viu, porque tem algo bloqueando a nossa visão, ou porque a gente confiou muito na gente, ou quando vem um outro carro de um local que a gente não viu e está prestes a bater no nosso carro, certo? Então, a gente às vezes pensa que só os pecados grandes, só as coisas que é muito perceptível, que são aquelas que nos afastam de Deus, mas não, é só uma parte, porque não é só aquilo ali que pode nos afastar de Deus, assim como outras coisas. E muitas vezes a gente está achando que está vivendo com Deus, mas na verdade a gente está escolhendo os tesouros errados. A Bíblia vai falar em Mateus que a gente deve escolher o nosso tesouro, que onde está o nosso tesouro, vai ali